vereador do PMDB de Santos, nosso Francisco Pastilo, Manuel Rogério e o Heraldo José dos Santos acompanhando aí a sua participação. Vem já já com as perguntas e os questionamentos, né? Sempre o 3014-5281 para você ligar e manter o contato aqui com a nossa produção e pelas redes sociais facebook.com/Painel Regional TV. Vocês querem falar o quê? Eu quero deixar um abraço a esse querido amigo, decano, meu companheiro, muitos anos, sentado à Câmara Municipal de Santos, Mantovani Calejão, porque não é à toa, ninguém fica lá por acaso, ninguém entra pela janela. E o Mantovani ficou lá quase 8 mandatos consecutivos. E eu deixo aqui um abraço à dona Marlene, realmente espero que seus familiares também estejam se restabelecendo bem e deixo aqui o meu forte abraço e o meu respeito ao Mantovani Calejão. Muito bem. Heraldo José dos Santos, o que temos por aí, Heraldo? Eu ouvi atentamente a manifestação do vereador no bloco anterior e eu vou perguntar para ele o seguinte, quer dizer que nós vamos ficar sempre então à espera de milagres, Nossa Senhora do Monte. Por quê? O município fez uma legislação, mas o governo federal foi ao Supremo e o STF barrou. O senhor elaborou uma legislação, foi aprovada pelos vereadores, o prefeito votou, os vereadores ficaram de joelhos para o prefeito e vetou novamente, acolheu o veto. Quer dizer, então ninguém controla, é terra de ninguém, Santos. Os vereadores não podem, e no passado se omitiram. É uma tese, Heraldo, que eu defendo há muito tempo. Não adianta vir aqui a dona Dilma, não adianta vir aqui o nosso querido Michel Temer, que eu tenho um respeito muito grande, aos nossos ministros, e falar, não, aqui passa 80% do PIB brasileiro, aqui é que é o berço das riquezas, o maior porto da América Latina. Nós estamos cansados de título. Título tem bastante, no cemitério do Paquetá, da Areia Branca, do Sabuó, com aquelas placas bonitas, de bronze. Nós não queremos mais título, nós queremos respeito. O que está faltando com a cidade de Santos, por parte do governo do Estado, e principalmente do governo da União, governo federal, é que aqui se tornou passagem de servidão. É o quintal, é o fundo do quintal de Brasília, do governo federal, do governo estadual. Vai fazer um túnel que vai ligar Santos a Guarujá. Ninguém conversou com ninguém, Heraldo. Conversou nem com o CETESB, nem com o IBAMA, nem com o CODESP, nem com a Câmara, nem com o povo. E não vai sair também, isso aí não vai sair. É mais uma daquelas lendas, como o Ceasa no passado. Olha, o Ceasa de Cubatão, estamos esperando até hoje. Olha, estamos esperando o túnel que vai ligar aquela ponte do Serra, que vai a 100 metros de altura, deve ser a ponte do suicídio. Aquilo também não vai sair mais. O VLT, é outra brincadeira, outra falácia. Tiraram 20 anos... Tiraram a única coisa que funcionava lá e que acabou e ninguém fala também, aí não é problema de Câmara, não. É subserviência, leniência. Subserviência é o seguinte, não, o governador falou, tá tudo certo. O governador falou, tá certo não, tem que estar certo para a região. Itanhaém empobreceu, Piruíba empobreceu, Mongaguá empobreceu, não teve um desenvolvimento nas 9 cidades porque nós não tínhamos e ter transporte coletivo de massa. O único TIM era aquele trenzinho lá, o TIM, que lá nos idos quando o governador era o Mário Covas, tem que tirar o trem. Tirou. Colocou o que no lugar? Nada. Estamos esperando há quanto tempo o outro? Até 90 funcionava, eu usava. Morava em São Vicente. Agora ninguém usa nada e está esperando. E tem mais problema técnico. Que coisa, não? No Brasil. Para fazer uma simples linha de trem que já estava pronta. O cara tem um problema técnico que não consegue passar dentro do viaduto do Zé Menino. Não sabe se vai usar explosivo, se vai expandir, se vai derrubar o túnel. Só agora que viu isso aí? Uma hora é o trecho, outra hora falta dinheiro, outra hora tem dinheiro demais. Olha, eu não vi um projeto que o governo do estado fez e deu certo. Só vi 2 aqui em Santos, teve parceria que funciona. Poupa tempo, bom prato. O resto... Os nossos nobres parlamentares, deputados federais, deputados estaduais, não conseguem exercer uma pressão aí no governo federal, no governo do estado, enfim, para... É tudo beijamão, Selo, banho... Não, é beijamão, não adianta. Pressão se dá
é com voto. É assim, olha, vamos parar. A pressão estou vendo agora no Congresso. O Senado se alinhou com o Congresso e falou assim, olha, não vai passar mais nada aqui se não houver a discussão. Aí sim é pressão. Agora lá, tem 3 gatos pingados, tem 2, mais 2 ali, mais 4, tem 20. Tem um A escondido. 20 da oposição, ele tem 90, são 94. Tem 70 na mão, sim senhor, beija a mão. E sim senhor, precisa disso, põe mais uma propaganda ali, põe mais um anúncio ali. A própria imprensa se queda inerte, ela começa a dar o tom da insatisfação da população e daqui a uma semana a imprensa se cala. Setores da imprensa, né? Ah, setores Aqui não. é uma tribuna livre, democrática. Aqui é TV educativa, A gente procura amigo. trazer Aqui as é vozes TV discordantes educativa da e não região, vive da disso. cidade. Não, TV educativa não vive disso. É. Mas os grandes conglomerados da comunicação, que estão abastados financeiramente, a Sabesp está em crise. Mas nunca vi tanta propaganda da Sabesp. Nunca, na minha história de vida, eu nunca vi tanta propaganda da Sabesp. Mas vamos falar outra. Petrobras Mensalão. Todo dia no Estado, na Folha, na Globo, tem propaganda da Petrobras. Então, querido, qual é essa crise? A crise tem é para o brasileiro, que ele vai lá encher o tanque de gasolina, aumentou. Ele vai comprar o bujão de gás, aumentou. Eu fui em 3, essa semana eu fui em 3 histórias, que eu não vou citar o nome, até por ética, eu não vou citar o nome. 3 restaurantes praticamente centenários, Pacilo, praticamente centenários. O cidadão pagava, o Boturão, o Heraldo, R$4.000 de luz. Já é luz demais um restaurante, 4 mil. Esse mês ele está pagando 8. Como é que esse homem vai sobreviver? Se ele não repassar todo esse custo, ele fechado, ele paga R$40.000 por mês. Então, ele ficou inviável. Aí você fala, quem pagou o preço dessa luz? A falta de planejamento, a falta de política pública. E hoje, todos os empresários do ramo de construção civil, todo mundo quer vender luz. Porque dá dinheiro, é 400% de rendimento para quem vende a luz. E o cidadão que paga, ele é alijado do seu processo. Aí vem a gasolina, mesma coisa. Aí você vai falar isso para os produtos alimentícios. Tem cabimento Santos ser a 3ª cidade mais cara do mundo para se viver, principalmente da alimentação? Perdemos para Brasília, perdemos para o Rio de Janeiro. Empatou com Campinas. Então... Para quem almoça fora, né? Tem muita coisa errada, equivocada, e tem muita gente batendo palma. Não sei se quanto pior, melhor, ou se é bom para alguns e péssimo para muitos. Mas isso, o povo está vendo, o povo está assistindo e não está aguentando mais a esse calvário de má administração, de mal feito, de ambos os lados. Está polarizando a incompetência do PT e a desqualificação do PSDB. Lamentável. Pacilo e Manuel Rogério, o Heraldo também participa dessa coisa. O Banha levantou aqui os projetos e as coisas que não acontecem, né, aqui na região, que acabam não se concretizando. E eu levantei participação e atuação dos nossos parlamentares, né? Na Assembleia, no Congresso Nacional, enfim, funciona, não funciona. Vocês fiquem à vontade aí para a gente concluir aí essa coisa, especialmente no que diz respeito à área portuária, né? Pacilo, pois não. Olha, eu acho e tenho convicção pelo que o Banha falou, inclusive, a gente vê no dia a dia. Não funciona, né? É um beijamão efetivo, não há uma representação compromissada com a região. Nós viemos aqui receber um deputado, eu tive a curiosidade de verificar os projetos, etc. Ele está falando em aeroporto, está falando em energia, em mudar a fixação da energia, só que nós não temos efetivamente um trabalho, um compromisso, alguma coisinha de 5 minutos, 2 minutos, sem um projeto devido adequado, sem uma estrutura de administração pública. Eu acho e tenho convicção que todo esse mal feito aí foi essa ideologia farsesca do PT, né, que se tratou de benefícios sem a devida estrutura e hoje nós estamos pagando tudo isso aí. Por isso que quando na praça se falou fora Dilma, fora PT, eu acho que de prático nós temos que ter a convicção de que nenhum deputado aqui da região, nenhum vereador ou no estado, etc., deve ser votado pelo partido do PT. Nós não devemos mais dar voto para o PT. O que acontece? Acontece esse desmando, que isto
foi da época do seu Lula, que está sumido. Onde é que está o seu Lula? Não aparece mais, não dá entrevista, né? Fez toda essa parafernália que nós estamos sofrendo hoje. Eles tomaram de assalto a Petrobras. Essa é uma realidade que o Banha coloca e nós sentimos no dia a dia cada vez que vamos encher o tanque de gasolina. Mas não é só isso. Quem vai na feira vê o custo dos produtos, né? Por quê? Porque aumentou a gasolina, o transporte aumentou tudo. Quer dizer, isto é um efeito perverso, negativo, que nós temos que extirpar. E isto talvez não aconteça de imediato, mas vai acontecer, porque o Tribunal de Contas da União já levantou também os malfeitos em relação ao financiamento do plano do governo com o dinheiro dos bancos estatais. Aos poucos vai aparecer, eu tenho convicção que nós vamos ter uma nova administração no país necessária, tirando realmente a Dilma, porque ela não tem condições. Já entregou a Fazenda, já entregou a coordenação política, ou seja, nós não temos governo. E daqui para frente é só piorar. Então, por isso que nós devemos mudar. Diga, Rogério. Olha, Geraldo, fica à vontade. o doutor Pacílio colocou tudo na conta do PT. Tudo de ruim que acontece nesse país, ou particularmente em Santos, colocou na conta do PT. Eu não acho que só o PT tem que pagar isso. O governo do PSDB está há 20 anos, doutor Pacílio, há 20 anos no comando do Estado de São Paulo e a região de Santos, a Baixada como um todo, sempre em declínio. O vereador Banha traçou aí uma série de projetos que foram anunciados e nenhum executado. Quer dizer, o PSDB sempre também governou de costas para a população. Como é que o senhor explica que o governador Geraldo Alckmin se reelege com 70% dos votos dos santistas? Deve ser o mesmo mistério, ainda não desvendado, da reeleição Do Lula. Da Dilma Rousseff. Da Lula e do Dilma. Agora, eu Mas ele é quero, bom. eu Esse quero nós ver... sabemos. É só, eu sei qual é. Eu sei qual é. O Qual o poder milagre? da comunicação. Pode ser. Mas o Mas a pago. situação está tão ruim assim? Eu pago com o teu dinheiro. Então. Eu pago o teu dinheiro, eu pago a Globo, eu pago a vocês- Folha. Não, nós eu pago tivemos o Jornal. recentemente... É midiático. O problema aqui é o seguinte, governos midiáticos. Mas ambos são, vereador. ambos são. Tanto o Estado quanto a União. Tanto é que eles se imperam no poder. Mas, Mas um dos o maiores Bolsonaro- problemas da região é a mobilidade. Entregar a segunda pista sem os acessos, sem os viadutos. Quer dizer, a Ecovias verdade. entregaram, a Dersa, o Dersa entregou para a Ecovias esse maná de ouro, custa R$ 22,00 o pedágio. Qual é o déficit? Não construíram. Qual é o déficit hospitalar, de leito hospitalar? Nós precisamos de 5 mil leitos. Não batemos nem na metade. Isso é E problema agora de quanto? perdemos a ortopedia de quem é da esse beneficência problema? portuguesa E também. de quem é o problema? É mais um déficit, hein? De quem é? Perdemos a ortopedia da Não beneficência tem- portuguesa. Ó, a verdade é o seguinte, quando o filho é feio, não aparece o pai. mas O o filho Guilherme é bonito, Álvaro ué. explodiu. Implodiu e explodiu. Aí vem o doutor Geraldo Alckmin, trouxemos a rede Hebe Camargo. Peraí, nós estamos tratando aqui do Já morreu. Oncologia. Trouxe Oncologia. um serviço de oncologia. Cadê os leitos? Cadê a UTI coronariana e coronariana pediátrica? Cadê o isolamento? Não tem mais tuberculose em Santos. Não tem um internado no isolamento. Agora, a resposta Pois não, à Rogério, pergunta que você você fez, que é a resposta... O que explica um governo do PSDB, governo estadual, que virou as costas para a Baixada Santista, o que explica ele ter 70% dos votos? A mesa já te explicou a questão de ser midiático, a questão do marketing. E eu vou falar, aqui até o meu amigo parceiro, eu vou discordar dele, quando ele falou dos deputados, falou do deputado federal aqui, Scassione. Pacílio, todas as vezes que eu estive em Brasília, e todas as vezes que eu vou em Brasília, eu acho o Scassione lá. É claro que ele tem suas limitações. Você Chegando tem algum agora é deputado- novo. Tem algum deputado aqui da Eu região não que você vejo. não encontra lá? Olha que eu sempre vou em Brasília. Eu encontrei da última vez agora o Beto Mansur, estava o Scassione Conseguiu também. encontrar, Isso, então? consegui, porque ele está na mesa. Ele é o prefeito. Ele é o prefeito Ele da é o Câmara. prefeito. Prefeito do Congresso. Vai E construir um shopping lá? não encontrei mais deputado nenhum. Não encontrei. Não? E fiquei lá e eu sempre vou lá, porque eu tenho um amigo no Senado, um senador inclusive. Eu sempre entro lá, e eu entro pelo Senado, saio pela Câmara, não consigo encontrar. Almoço lá nos restaurantes, não consigo encontrar. Agora, Você Pacílio, perguntou direito lá?
Onde era o gabinete dele? Vai no plenário, vai no plenário. Tem Vai no que, plenário é que tem que estar lá, plenário, é como no não? plenário que tem que estar. Então. É discutindo, é lá enfrentando as questões e apresentando Olha. o projeto. Agora, sair de vereador, do jeito que é difícil, que tem que ter muita coragem, você sair de vereador, nesse pleito, que tem que ter dinheiro para entrar, para disputar com esses grandões que estão na política, é muito difícil. Então, eu dou aqui meus parabéns ao deputado que eu encontro lá. Porque se eu chegar lá, algum dia que eu não encontrar, eu vou vir aqui e vou Eu falar. quero deixar até para o próximo bloco essa discussão, que isso tem incomodado bastante o cidadão da Baixada Santista e do estado de São Paulo, principalmente, que é a mola mestra. Segurança pública. Muito bem, vamos fazer um intervalo e a gente volta. Só vou lamentar mais uma vez o fechamento ou encerramento das atividades lá da ortopedia da Beneficência Portuguesa, coordenada por 40 anos pelo competente doutor Jorge Bittar, né, baixinho, né, também inclinadinho, a garganta meio ruinzinha. Operou minha mãe lá 2 vezes com enorme sucesso, né, ela já era idosa, né, mas foi tudo muito bem, operou N pessoas na Bené. Então, mais uma dificuldade, mais um desfalque para a saúde aqui da cidade. Se você tiver algum problema emergencial de ortopedia, eu não mesmo procure a sempre ia- Beneficência eu Portuguesa. sempre ia lá no Não vai Bittar. poder mais. Vamos pro break e voltamos já já. Só que era do mesmo assunto lá do terminal. Estamos de volta, terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional, que conta com o vereador Banha, do PMDB aqui de Santos, com o nosso Francisco Pacilo, Manuel Rogério e também o Heraldo José, atento aí à sua participação. Pois não, Heraldo? Os internautas estão ligados aqui no Painel Regional. O Custódio Fernandes diz o seguinte: fiz um curso de segurança em 2000 e essa colocação dos tanques da Alemoa são muito perto, não tem respaldo de segurança um do outro. E eu vi que lá está tudo errado. Será que vão resolver? Na mesma linha, o Marcos César Brito diz que muitos terminais têm problemas e ninguém faz nada. A BTP era um lixão, não poderia fazer nada naquele local. Hoje é um terminal. A Libra deve impostos e está em operação. A Embraport está irregular, pois quem não lembra foi manchete até no Fantástico. Ninguém faz nada? Pois é, assunto aí para mais de metro. Manuel Rogério, começa você esse bloco, pois não? Da segurança pública? Não. Os internautas. Tentar encaminhar alguma luz no caminho dos nossos companheiros que estão participando Tudo e irregular. ligando para cá. Bom, não é novidade nenhuma, com todo respeito ao telespectador que enviou a pergunta, não é novidade nenhuma, já falamos aqui no programa, tem muita coisa irregular no Porto de Santos. A gente, inclusive, junto com o Banha, numa representação ao Ministério Público Federal, estamos reclamando isso em todos os operadores portuários, para isso não ficar só focado pontualmente no incêndio, ou seja, todos os operadores portuários. Então, a gente espera, o Ministério Público já instaurou um inquérito civil e espera que disso aí a gente consiga alcançar mais coisas irregulares que existem e que a gente não saiba, ainda por conta dessa fronteira que aquilo onde está a jurisdição federal nós não temos o nosso alcance, a nossa mão não alcança, segundo o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal com a legislação do município, e o próprio município aceitou isso e já se deu por vencido. Mas sabe o que deixa a pessoa mais indignada, Boturão? É que há muito tempo se fala, se denuncia, se vai às barras dos tribunais, e essa morosidade que se dá, eu não sei se essa morosidade é atípica, se é típica, se tem alguma coisa atrás disso, porque não é possível. Nós estamos falando da Embraport. A Embraport levou uma autuação em 2008. Nós estamos em 2015. Até agora ele não fez e não pagou tudo aquilo que ele degradou na construção do terminal. Nós denunciamos isso. Está no Supremo Tribunal Federal para julgar, pasmem os senhores, operadores do direito, de quem é a competência. Se é do Ministério Público do Estado, se é do Ministério Público Federal. Mas está lá numa gaveta bem funda. Uma hora chega. Na hora que chegar, passou 30 anos, passou 20, 30 anos, isso aí acontece o quê? A justiça, quando se faz tarde, ela deixa de ser justiça. E isso acaba imputando à população, fala assim, nós somos bobos, nós somos aí
nós estamos fazendo a gente de bobo. Ou então aquele político que chega aqui, ou o governador, ou o prefeito, ou o presidente da República chega, olha, trouxe 900 milhões do PAC para cá. Eu trouxe para Santa Casa 6 milhões. É só anúncio. E deixa as pessoas que estão administrando, ou Guarujá, ou Santos, ou São Vicente, o chapéu na mão, porque o cara anunciou, não trouxe nada, está com a obra parada por falta de dinheiro que tinha sido prometido lá atrás. É o que acontece na Santa Casa. Toda vez que vem uma autoridade, parece que ali é a casa da mentira. O cidadão chega na Santa Casa, acha que é para pagar os seus pecados, e fala assim, não, Santa Casa de Misericórdia, eu trouxe 5 milhões para cá. Mas não trouxe, é para o futuro. Aí o cidadão fala assim, e a entrada da cidade? Também não trouxe. Mas eu trouxe, ó, é dinheiro do PAC, eu garimbei, verba parlamentar, carimbada. Não chegou. Também é fictício. E aí vem trazendo o quê? Insatisfação é Santos Novos Tempos, que está lá 9 anos e não se conclui, é a obra que não sai do papel, é as questões do porto que se estica para 40 anos, a exploração de terminais aí de açúcar. Tem cara que vai transportar açúcar até 2040. E o incêndio comendo fogo, comendo na perimetral, comendo fogo ali na área mais adensada. Então, Boturão, não é a força parlamentar, não é o deputado, o parlamentar. É sim os governantes que vêm prometer fumaça. Vende fumaça, ensaca e não entrega. Heraldo, mais participações aí com a gente, não? Temos sim, o Fernando André de Araújo. Boa tarde. Hoje, cada vez mais as pessoas se escondem atrás de nomes das instituições. Por que não se divulgam os nomes de quem foi responsável direto, sejam políticos, empresários, autoridades ou quem for? Gostaria também de dar os parabéns ao Banha, justamente por sempre se posicionar e colocar sua cara em todas as opiniões. Abraços. Abraço a você, obrigado pela participação. O Banha vem responder na sequência. Pacílio, o que você acha? Eu endosso aí o telespectador e renovo a satisfação do Banha de que realmente ele tem uma firmeza bastante grande na Câmara. Agora, Banha, você falou que talvez tenha algum interesse. Realmente tem. Nós temos que mudar todo esse processo cultural, político, e eu acho que o povo tem que estar na rua até isso acontecer. Porque, vê bem, você falou, será que tem alguma coisa no Judiciário? Tem. O Gilmar Mendes, no Supremo Tribunal Federal. Está 6-1 o placar, né? Ou seja, praticamente está vencido a proibição de contribuição de pessoa jurídica para a campanha eleitoral. Ele sentou em cima do processo faz 1 ano e não dá a decisão. Isso é um processo que deturpa o judiciário, desacredita e atrapalha, né, a organização da sociedade, ficando na expectativa há 1 ano o seu Gilmar Mendes. Então, no meu entender, modesto, o judiciário tem que ter a sua independência, não é o presidente da República que tem que nomear o ministro. Eu acho que os desembargadores, o ministro Supremo tem que ser eleito pelos próprios juízes e assim você vai dar independência. Vai ter que ter o seu próprio orçamento e não fica à mercê ou na dependência. Com nós, olha, o Toffoli foi advogado do PT. Dá para ter isenção? Ainda quem não tenha vínculo partidário, ser nomeado pelo presidente da República, etc., precisa ter muito, mas muita independência, cultura, conhecimento, antropologia, ver como é que é a relação na sociedade, para se manter como se manteve o Joaquim Barbosa. Quer dizer, eu acho que tudo isso é um processo que tem que fazer, tem que começar aqui, por cada um de nós, comparecermos à Câmara Municipal, questionarmos o governo estadual, o governo federal e cobrar permanentemente. É um processo que não tem fim. Eu acho que ele já começou e nós devemos permanecer nele até que as coisas mudem. O Banha lembrou esse processo da Embraporte, né, que foi multado já há alguns anos e até agora nada. E a Ultracargo vai pagar essa multa que a CETESB lhe imputou? 22 milhões e meio? A gente está discutindo aqui, reclamando várias ações. Quando a gente judicializa, a gente pode ter uma coisa de certeza, tudo vai demorar. Por quê? O processo judiciário, ele tem uma regra específica. Você não consegue numa linha reta, você tem que seguir recursos, trâmite, você tem uma rotina, não é do jeito que você quer. Esse eu quero mais rápido, não existe tribunal de exceção, isso é uma garantia constitucional. Então, independente do fato,
você vai discutir com a mesma rigidez processual um fato que esteja tratando de um ladrão de galinhas, como um fato que causou um incêndio de grandes proporções, que deu um dano ambiental. O processo é o mesmo. É claro que nós vamos separar processo criminal, processo civil, processo trabalhista, mas, sim, todos com a sua regra, com os seus procedimentos. Então, tudo que judicializar vai demorar. Agora, a empresa que foi multada, ela tem direito de recurso administrativo, depois ela tem direito de buscar via judiciária para discutir isso. Por isso que eu digo, fazer a parte da judicialização, provocar o Ministério Público, é válido, mas as autoridades têm que buscar uma solução mais direta. Enfrentar o problema e buscar uma solução mais direta, porque se depender só do judiciário, as coisas vão demorar e muito, até porque é uma garantia constitucional. Pacílio citou aqui essa questão do STF e que deve cair a doação de campanha por empresa, por pessoas jurídicas, né? Então, só pessoa física que vai poder fazer doação aos candidatos, é isso? Eu acho que você vai ter uma igualdade na representação de interesse, porque, vê bem, a doação da pessoa jurídica, ela doa com interesse, com interesse futuro de um benefício, e a doação que ela faz não tem como você comparar com uma pessoa física, né? Então, vale muito mais na eleição o aspecto econômico do que o interesse, a vontade, o ideológico de quem está se candidatando ou quem quer colocar um representante na Câmara, na Assembleia ou no Senado. Então, eu sou favorável, eu acho que o financiamento público de campanha, você vai limitar um pouco essa interferência econômica no direcionamento político, na administração do país. Isso é importante. E nós vamos ter representantes comprometidos com projetos de interesse da população. Não de grupos econômicos, não de grupos interessados em outras questões que não aquela diretamente a eles, sem o compromisso maior com a sociedade. Mas há muito o Supremo Tribunal Federal deixou de ser o guardião da lei. Há muito tempo. Qual é a isenção, doutor Heraldo? Qual é a isenção que tem um juiz do Supremo indicado Não, o Pacílio falou há pouco isso. pela Dilma ou pelo Fernando Henrique Cardoso? Esse sistema, ele está podre, ele está prostituído. Esse sistema ele tem que mudar. Não adianta ter vindo nesses últimos 30 anos um Joaquim Barbosa. Teria que ter 10, 20 Joaquim Barbosa. Não tem. Então, isso é exceção, A isenção, Banha, está na alma, está no espírito. Isso é exceção. Agora, para um lado, a ampla defesa, o contraditório e tal, não tem regime de exceção, tem que cumprir todos aqueles requisitos. Agora, tem projeto que o cidadão senta em cima e não vai para frente nem para trás. Só no Tribunal de Contas, essa questão do arrendamento do porto, começou com a dona Ana Reis, 2013. Nós estamos em 2015 ainda a gente pedindo vista. Mas o preço Porque da tá tudo democracia, errado. é o preço da democracia. Não, o processo está errado. O processo está todo errado. Deve piorar, vereador. Deve piorar. O porto está desorganizado. A hora de se restabelecer a ordem no porto é quando se acabam os contratos. E quando acaba o contrato, tem sempre um sabido que vai lá e fala assim, prorroga o meu por mais 20 anos. E acontece isso. E não vai se acertar nunca esse porto organizado. Antes do encerramento, tem mais uma mensagem aí? Só uma mensagem da Ione. Ione Furukawa. Onde estará Ione Furukawa? Ela diz o seguinte: boa tarde, meus queridos. Boa tarde, Ione. Não estou presente na bancada nesta segunda-feira, mas estou assistindo pelo Santa Portal. Parabéns ao vereador Banha, doutor Rogério, e ao Pacílio. E também ao meu substituto, Opa. Heraldo. Opa, não Que sou honra, um hein? substituto. Pela discussão sobre propaganda, TV educativa e comercial. E o aumento abusivo de nossas taxas no atual governo. Quarta-feira estaremos juntos. Abraço a cada um. Um beijo para Ione Só Furukawa. alguns Diga. que tem esse beneplácito, É eu vi que lógico. o Mantovani e a Ione tiveram folga hoje. São Isso privilegiados. pode, doutor? privilegiados. São É lógico. privilegiados. Pode? Em cima da hora, fechando o painel regional. Obrigado, Pacílio, sempre conosco às segundas. O Banha, mais uma vez aqui no painel regional. Nosso vereador do PMDB, Manuel Rogério, figura importante sempre conosco. E ao Heraldo, hoje, numa missão difícil da substituição da Ione Furukawa, que volta amanhã, já um programa gravado, com a presença do doutor Eduardo Elias, né? E na quarta-feira,
o programa normal ao vivo. Segunda a sexta, 1h30 da tarde, painel regional, reprise às 8 da noite. No final de semana você acompanha com a Letícia sábado, 3 da tarde, no domingo, às 5 da tarde. Obrigado. Tchau. A situação vai